Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Now like take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became a prince of a town called Bel Air. O vídeo de hoje é o perfil do ator Will Smith. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis da Margot Robbie, do Denzel Washington, do Ed Redmayne e tem muito mais de onde vieram esses. Como você provavelmente já sabe, o Willard Carroll Smith Jr. começou a sua carreira como rapper e como ator de televisão. Uma coisa puxou outra. Mas nesse vídeo a gente vai falar do trabalho dele no cinema. Vamos direto para alguns dos filmes mais importantes da carreira dele. Seu primeiro trabalho no cinema foi em Where the Day Takes You, que trata de um grupo de adolescentes que tentam sobreviver em Los Angeles. Esse filme teve um orçamento modesto, mas as cifras não demorariam muito para crescer nos projetos do nosso perfil. Como o próprio Will já disse, a sua carreira sempre foi muito voltada para o sucesso comercial, e o Bad Boys foi um primeiro passo que ele deu nesse mundo dos blockbusters. Esse é um daqueles filmes de dupla policial, meio comédia, meio ação, que depende muito da química entre os dois atores. E é isso que acontece aqui nesse caso. O Will como Mike Lowrey e o Martin Lawrence como Marcus Burnett têm juntos um ótimo timing de comédia. E a ação também é muito bem construída pelo diretor Michael Bay. O filme teve uma sequência em 2003, o Bad Boys 2, e já tem mais duas anunciadas. O Bad Boys for Life, previsto pro ano que vem, e o Bad Boys 4, prometido pra 2019. Independence Day, esse foi o primeiro blockbuster da carreira do Will, e ele interpreta o Steven Hiller, um piloto que foi muito importante na resistência humana contra o ataque dos invasores alienígenas. O filme foi um sucesso comercial. Pra você ter uma ideia, ele custou 75 milhões de dólares pra fazer, e só lá nos Estados Unidos ele arrecadou mais de 300 milhões. Eu sei que não parece muito, principalmente comparado com os valores dos filmes de hoje, mas pensa que isso foi 20 anos atrás e esse valor não tá corrigido com a inflação. Mas fortunas à parte, esse filme é escrito e dirigido pelo Roland Emmerich, que também escreveu e dirigiu o Godzilla e o The Day After Tomorrow. This briefing, Captain Hiller? No, sir. I'm just a little anxious to get up there and whoop E.T.'s ass, that's all. Men in Black, esse é outro que tem essa dinâmica de dupla policial, só que dessa vez a clássica. Um novato descolado e impulsivo com o veterano conservador e racional. A história gira em torno do personagem de Will. O policial Edward vira o agente Jay depois de ser recrutado para os Homens de Preto pelo agente Kay, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones. A MIB é tipo uma agência de gestão de aliens aqui na Terra, uma mistura entre, sei lá, Departamento de Imigração com o FBI. O filme é de 1997, mas ele não deixa de ser atual. Não por acaso, um filme sobre alienígenas tem uma cena inicial na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Temos todos os elementos, os caras da segurança de fronteira, o coiote, Man, I would have thrown him back. os imigrantes ilegais. Formen una línea aqui, por favor. Aliás, em inglês a palavra alien pode significar alienígena, mas também, adivinha, imigrante ilegal. O que pode ser um assunto mais atual do que imigração lá para os Estados Unidos? O filme, que foi baseado num quadrinho, tem um roteiro sólido e uma trilha sonora foda. Você sabia que o Will tinha sido herói da Marvel há 20 anos atrás? Ali, o filme conta a história do Cassius Clay, do Cassius X, do Muhammad Ali, e é focada no período mais importante da carreira do boxeador. O cara era tão foda que um nome só não bastava. Essa, sem dúvida, é uma das melhores performances do Will, com toda a cara de Oscar. Personagem não fictício, história de superação, só faltou tratar de Hollywood. Por essa performance, o nosso perfil de hoje teve a sua primeira indicação como melhor ator, mas ele acabou perdendo pro Denzel Washington em Training Day. Apesar de eu achar que o Denzel é um ator mais completo, eu teria dado o Oscar pro Will naquele ano, mas isso não tira o mérito do trabalho dele. O filme que também conta com o Jamie Foxx no papel do Drew Brown e o Jon Voight no papel do Howard Cosell. I'm gonna hit your hand 6 times before you get the 3. You ready? Go. 1, 2, 3. Did I hurt you?
iRobot. Will interpreta o policial Dell Spooner, que investiga a morte do especialista em robótica... Como é que é o nome do cara? O Dr. Alfred Lanning, interpretado pelo James Cromwell. A história gira em torno de como ele soluciona o caso, mas com um detalhe: o cara detesta a tecnologia, especialmente os robôs. Coisa que é meio complicada, já que o filme passa em 2035. Num primeiro momento parece que vai ser um belo sci-fi de robôs, com aqueles questionamentos já tradicionais. O que é um ser consciente, as leis de Asimov e tudo mais. Mas infelizmente esse é daquele tipo de filme que privilegia a estética em detrimento da história. À torto e à direita, o filme joga na tua cara umas cenas pirotécnicas de ação e deixa o sci-fi na superficialidade. O elenco também conta com a Bridget Moynahan como a Susan Cavan e o Bruce Greenwood como um Lawrence Robertson. The Pursuit of Happiness. Esse é o filme que eu mais gosto com Will Smith. Eu não vou dizer o porquê, isso seria um spoiler muito grande, apesar do final não ser tão surpreendente assim. Igual no filme ali, o nosso perfil interpreta um personagem real, o Chris Gardner. Ele é um cara que tá no pior momento da vida, com uma puta dificuldade de grana e problema no casamento, mas por isso que a história de superação é tão boa. A narrativa foca na luta do protagonista em conseguir uma posição numa empresa de consultoria de investimentos, o que traz um contraste interessante entre a pobreza do Chris com as cifras milionárias da companhia. Mas pra mim, o mais importante do filme é a relação do personagem principal com seu filho Christopher, interpretado pelo Jaden Smith. Esse é o fio condutor de toda a história. Will chegou a ser nomeado pro Oscar como melhor ator, mas naquele ano ele perdeu pro Forest Whitaker em The Last King of Scotland. E nesse caso eu alivio o lado da academia, porque o Forrest tava foda no papel. No salary. No, I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score a 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. Depois de A Procura da Felicidade, o Will passou por um período meio fraco, na minha opinião. Os filmes mais comerciais dele foram bem ruinzinhos, como Men in Black 3, o After Earth, o Focus e, é claro, o Suicide Squad. Mas eu recomendaria o Concussion como um dos melhores filmes dele nos últimos anos. E agora ele tá em cartaz com o filme Collateral Beauty, que tem recebido umas críticas negativas, apesar do grande elenco. Nele estão o Edward Norton, a Kate Winslet, a Helen Mirren, Naomi Harris, a Keira Knightley, entre outros. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people. He writes to things. Time, love, death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. É isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo, demorou? Tchau, tchau!